Olha lá, ó, já tenho uma folha inteira prontinha, só está faltando eu encerrar com o ponto baixíssimo do último ponto no primeiro, tudo bem? Eu não fiz esse encerramento, eu deixei aberto, tá joia? O que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou prender esta folha que eu tenho em mãos nesta flor que nós unimos. Lembra que nós unimos esta flor nesta com esta folha? Então, nós vamos unir esta folha aqui, ó, na união entre uma pétala e outra. Olha, gente, não existe regra para fazer isso, tá? Você vai unindo e formando o desenho que você quer. Eu aqui tô fazendo circular. Então, ao final das uniões, ao final disso aqui tudo, eu vou ter algo circular, que já dá pra ver que já tá circular, né? Eu tenho um meio círculo quase. Na verdade, tá quase encerrado. Eu não tenho meio círculo, não. Eu tenho o círculo quase completo. Então, o que eu vou fazer aqui é isso, ó. Peguei o último ponto e eu vou pôr entre uma pétala e outra, no meinho. Venho verso com verso, passo a agulha pelo meinho, ajeito o fio entre os dedos, faço a minha laçada e puxo para fora, ficando com 2 pontos. Laço novamente e prendo com meu ponto baixo. Aí eu ignoro a flor e volto para a folha. E eu encerro com o meu ponto baixíssimo. Veja aqui. Está feita a união desta folha nesta flor, ok? Gente, é isso que vocês têm que ir fazendo. Vai unindo, vai fechando os espaços da maneira que você achar mais legal e mais bonito. Eu vou lá encerrar a parte decorada, né, desta peça e depois eu volto aqui pra gente fazer o restante da nossa peça. Aqui você vê a parte decorada da nossa peça, redondinha, veja só, tá vendo aqui que ela é toda redondinha? Então, com as flores, veja, e as pétalas, criando aí a trama, o desenho da nossa peça. Agora, nós vamos tratar de executar a parte de trás, a parte de baixo da nossa peça. Para executarmos o restante da peça, você utilizará agulha de crochê de 1,75 milímetros, bem fininha, tá vendo? E o fio que eu vou utilizar aqui será o Clea 5. O Clea 5, gente, ele é mais grosso do que qualquer fio 1000 e mais fino do que fios como Anne, Camila Fashion e fios dessa mesma espessura. Então ela está exatamente no meio, entre um fio 1000 e um fio mais grosso como Anne e Camila Fashion, ok? Separando a laça material e vamos dar continuidade no trabalho. Como este fio não é tão fino quanto os fios que eu utilizei para fazer as folhas e as flores, aqui eu trabalharei em fio simples, ok? Não é duplo não, aqui já fica um fio só. Tá joia? Tenho aqui já um pontinho na minha agulha, então nós vamos iniciar fazendo um cordão com 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. A última correntinha você prenderá na primeira com um ponto baixíssimo, fechando o teu círculo, que aqui, gente, é super pequenininho, então não dá pra mostrar exatamente pra vocês o meio. Deixa eu ver se eu acho. Achei sim, ó. Tá vendo aqui? Tá fechadinho. Faça uma correntinha para dar altura, 2 correntinhas para dar altura, 3 correntinhas para dar altura. Lace, trabalharemos em ponto alto. Você executará em volta deste círculo de correntinhas 12 pontos altos. Então eu vou lá executar o meu e assim que eu tiver com o 12º na agulha, eu volto aqui pra gente encerrar a carreira juntas. Com o 12º aqui na agulha, eu vou prender este ponto na terceira correntinha que nós fizemos para dar o aumento e será preso com um ponto baixíssimo. Faça novamente 3 correntinhas para a altura. Então, 1,
2 e 3. Novamente, nós trabalharemos com o ponto alto. Contudo, para cada ponto de base, você fará 2 pontos. Então, eu tenho aqui o cordão de 3 correntinhas, ok? Eu vou laçar e no mesmo pontinho, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. No ponto do lado, eu farei 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou trabalhar o contorno desta carreira todinho. Novamente, com o último ponto na agulha, eu vou prender este último na primeira correntinha do início da minha carreira. Nós fizemos 3 correntinhas para dar altura, lembra? Então, é a terceira. A terceira correntinha daquela para dar altura é a primeira no início da carreira, tá joia? Então, prenderei com um ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntinhas para dar altura. Vou laçar, só que agora muda um pouquinho. Ó, nós já estamos na terceira carreira, então, primeira, segunda e agora a terceira. O que eu vou fazer é assim. Primeira carreira, nós fizemos os pontos altos em volta do círculo. Segunda carreira, para cada um ponto, fizemos 2. Terceira carreira, nós faremos um ponto alto no ponto de base e no próximo 2 pontos altos no ponto de base. Aí, novamente, um ponto alto no ponto de base e no outro ponto, 2 pontos altos no ponto de base. Ou seja, intercala um ponto alto e 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui, ó, eu tenho o um ponto alto, que é representado pelas 3 correntinhas. O que eu vou fazer? No próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto no ponto de base. Depois, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim eu vou executando essa carreira inteira. Novamente, prendo o último ponto no primeiro ponto feito com um ponto baixíssimo. 3 correntinhas para altura. Lá vou eu trabalhar com ponto alto, né? Ok, só que é o seguinte, ó. Nessa carreira, eu farei um ponto alto no primeiro ponto de base, um ponto alto no segundo ponto de base e no terceiro ponto de base eu trabalharei 2 pontos altos. Então, eu vou ter 4 pontos em 3 pontos trabalhados. Então, veja só, lacei, né? Vou passar a agulha aqui pelo primeiro ponto, vou trabalhar um ponto alto só. Vou para o próximo e faço outro ponto alto. E agora sim, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, trabalho 1 para 1. Então, um ponto alto, novamente, um ponto alto. E depois, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, essa carreira todinha será trabalhada. Olha lá. Vou encerrar minha carreira, hein? O último ponto tá na agulha. Passo na terceira correntinha lá do início, laço e arremato com o baixíssimo. Gente, próxima carreira, 3 correntinhas. Vou laçar. E para cada ponto da minha carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto até o terceiro ponto. Então, olha, um ponto alto, 2 pontos altos e aqui 3 pontos altos. No próximo, que é o quarto, eu trabalho 2. Então, olha aqui, ó, um ponto alto neste ponto de base, mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Gente, o que eu quero que vocês entendam é como você vai fazer esses aumentos para que o seu trabalho fique redondinho e não fique cheio de bordinha, não fique gordinho, não fique fofinho. Ele tem que ficar plano, né? Então, é o seguinte, ó. Pode ser que o seu trabalho seja maior ou menor do que este que eu estou fazendo. Entenda o princípio destes aumentos. Primeira carreira. Você faz as correntinhas, fecha o círculo. Trabalha a primeira carreira em pontos altos. Preencha este círculo de pontos altos. Depois disso, na segunda carreira, você fará, para cada ponto da carreira anterior, 2 pontos no mesmo ponto. Terceira carreira, você vai trabalhar um ponto alto no ponto anterior, no ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, um ponto alto no ponto de base, 2 pontos altos no ponto de base, intercalando. É um simples e um feito duplamente no mesmo ponto. Próxima carreira, não era
intercalando um ponto simples, um ponto alto com 2 no próximo? Então, aí já muda. Vai ser 2 pontos simples, então faz um ponto alto no ponto de base. No próximo ponto, novamente, um ponto alto no ponto de base. No terceiro, são 2 pontos altos no mesmo ponto. Repare que conforme vai aumentando o número de carreiras, vai aumentando o espaçamento entre os aumentos. É isso que você tem que sacar. Se você fizer desse jeito, seu trabalho circular vai ser do tamanho que você precisar e ficará plano, ficará direitinho. Então, aqui eu vou fazer o meu para que eu tenha o círculo no tamanho daquela capa que eu mostrei pra vocês, onde tinha lá flores e folhas, ok? Então, eu vou trabalhar circularmente desta forma, até eu alcançar o tamanho desejado. Se você estiver fazendo uma maior, você vai trabalhar mais carreiras, fará mais aumentos com mais espaçamentos. Se você estiver fazendo uma menor, você trabalhará menos carreiras. Obviamente que com menos carreiras você terá também menos aumentos e menos espaçamentos. Tudo bem? Vamos lá então? Eu vou lá fazer o meu e antes de eu encerrar a última carreira eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha só, eu trabalhei por 24 carreiras, veja só, realizando os aumentos daquela forma que eu havia explicado a vocês. Para eu conseguir o forro da minha peça, eu tive que trabalhar 22 carreiras. As 2 carreiras a mais, elas foram feitas para que eu possa subir o meu trabalho. Veja que há uma diferença entre a beirada da flor e o que eu vou utilizar como forro. Então, olhem só, o fundo dele, 24 carreiras trabalhadas em pontos altos e realizadas com aqueles aumentos. E agora, nós vamos mudar um pouquinho a confecção. Nós vamos sair deste segmento onde nós trabalhamos circularmente e vamos erguer o trabalho, como se fôssemos fazer uma caixa. Vamos ver como é que é isso? Estando já com a última carreira encerrada, como está aqui, veja, nós vamos iniciar a parte da subida, ou seja, nós vamos erguer uma parede aqui nesta última carreira, ok? Então assim, ó, pontinho tá aqui na agulha, né? Você vai jogar a sua agulha para trás, veja só onde está a minha agulha, está aqui atrás. Você vai passar a agulha para frente, olha aqui, viu? Vai voltar para trás, laçará e trará esse fio para fora. Olha só, nós temos que trazê-lo para fora, aqui, quase que escapou, mas não escapou não. Para fora, dando a volta neste pontinho aqui, que nós laçamos com a agulha. Viu aqui que eu tô com 2 pontos? Agora eu faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas para dar altura, porque a continuidade do nosso trabalho será em ponto alto. Eu laço, novamente, ó, no ponto do lado, a agulha está atrás, venho para frente, volto para trás, laço e trago a laçada para fora, veja aqui, 3 pontinhos estão na agulha, eu laço e arremato 2, e eu laço e arremato 2, fazendo aqui outro ponto alto. Gente, o contorno todinho desta carreira é feito desta forma, com um detalhe, não há aumentos nesta etapa. Todos os aumentos que você tinha que ter feito foi na execução na parte de baixo da nossa peça. Agora a gente está erguendo uma parede, só isso. Então é um ponto para cada ponto que você tiver feito e que você tiver alcançado em tamanho nesta base da sua peça. Vou fazer a volta todinha e eu já volto aqui. Ok, olha lá. Já tô com o último ponto na agulha e novamente, gente, eu vou encerrar a carreira passando a agulha pela terceira correntinha daquele cordãozinho, ou melhor, segunda, né, porque o primeiro ponto foi um ponto baixo, aí eu fiz 2 correntinhas, então pela segunda correntinha, e eu vou arrematar com um ponto baixíssimo. Aí 3 correntinhas para dar altura e eu vou trabalhar essa carreira inteirinha com o ponto alto. Um ponto alto
para cada ponto alto que eu tenha feito na minha carreira anterior. Então é o seguinte, ó, eu vou lá fazer essa minha carreira e depois eu volto aqui.